a felicidade é algo que dura, né? Realmente, é a satisfação de ter conquistado aquilo ali, ou a satisfação de estar estudando algo, né? Que é algo assim que eu tenho muito presente no meu dia a dia agora, né? E eu só posso desejar isso para todos vocês, assim, e que tenham as mesmas oportunidades que eu, assim, ou melhores, né? E que consigam realizar seus sonhos também, ou pelo menos tentar, né? Que muitas vezes a gente nem tem essa oportunidade. Bom, meu nome é Igor Paulo Santos Santana. Eu sou de Mato Grosso, Rondonópolis, né? É a segunda maior cidade lá, mas não é tão grande assim como parece, né? Eu tenho 18 anos. Ano passado eu fui aprovado na UTFPR Engenharia da Computação e esse ano eu fui aprovado em TADES e SI, né? TADES foi pela Unicamp, eu fiquei em primeiro lugar dentre a classificação geral e na USP eu fiquei em segundo lugar na cota escola pública, né? E acho que é isso, né? E na USP foi sistema de informação, né? Não foi TADES também, porque lá não tem, infelizmente. Senão seria até uma opção mais difícil, assim, de descartar, realmente. Uma em 2020, né? 2020 para 2021. E em duas agora, né? 2021 para 2022. Tudo pelo Enem. Então, assim, eu fiz meu ensino fundamental em escola particular, né? O 1 e o 2. Para ser sincero, a primeira escola que eu tive, assim, que foi o ensino fundamental 1, né? Não foi muito boa. O meu segundo foi melhor, assim, mas o que mais me mudou mesmo foi meu ensino médio, que eu fiz na IFMT, Campus Rondonópolis, né? Que é no Instituto Federal de lá. E por lá também eu acho que me formei também, né? Em técnica em química, né? Eu fiz o curso técnico junto com o ensino médio. Então, assim, o problema que eu enxergava, assim, principalmente, é bem relacionado com o nosso sistema de educação, né? Porque a gente é ensinado ali, muitas vezes, no conteúdo, às vezes o professor explica bem, você acaba entendendo, só que você faz uma prova e depois esse conteúdo não é mais abordado, né? E eu acho que esse é o principal problema, porque você compreende, você até aprende aquilo, só que não repete, né? Não faz exercício suficiente ou tem contato o tempo suficiente para realmente gravar aquele conteúdo e virar conhecimento, né? E esse é o maior problema que eu encontrava antes de começar a estudar no quadro. Aí comecei a estudar no quadro, o que eu vi, assim, né? Junto com as aulas de exercício, eu comecei a perceber que a repetição constante, assim, conforme eu assistia às aulas, fazia exercício, aí eu pegava uma lista para fazer, fazia uma lista, aí deixava uma ou duas listas ali, e aí o que eu fazia depois? Eu ia para o próximo tópico, quando eu via que eu já tinha entendido, compreendido e feito alguns exercícios, e no dia seguinte eu voltava nesse tópico e fazia mais exercícios naquelas listas que eu deixei sobrando ali, até acabar tudo, ia revisando no dia seguinte, depois 3 dias, 7 dias, utilizando a técnica de repetição espaçada, né? Que para mim é muito útil, eu acredito que para a maioria dos estudantes também. E o quadro me ajudou nisso, né? Mas eu nem falo assim que esse é o ponto principal do quadro que me ajudou. O que mais me ajudou mesmo, assim, também porque é o que eu mais tinha dificuldade, eu acredito, era na parte de redação, né? Porque no meu primeiro Enem, eu faço Enem desde o primeiro ano do ensino médio, né? Um pouco por pressão da família, porque, para ser sincero, no primeiro ano você não tá pensando muito em vestibular ainda, você começa a pensar lá pelo segundo, terceiro, mas eu fazia desde o primeiro ano e eu tirava 560, 600 na redação, né? E eu não sabia fazer, para ser sincero. Eu fazia assim, pegava, inventava um padrão na hora, um método assim, fazia, mas
era um diferente do outro, não funcionava muito bem, não conseguia expor aquilo que eu queria, né? E o quadro, ele me ajudou muito, que eu comecei a fazer as redações, comecei a assistir as aulas lá também de instruções assim, e eu comecei a fazer o meu próprio estilo, né? Estilo de escrita e formar um padrão realmente para todas as minhas redações que viriam a seguir, assim. Então eu pegava um determinado tema e aí quando eu ia ver, eu já tinha o que eu ia fazer no primeiro, segundo, terceiro e quarto parágrafo, o tipo de citação que eu ia usar, né? E isso me ajudou muito, principalmente a alavancar minha nota, que sem ser, apesar que as duas notas foram iguais, assim, em redação, né? Eu tirei 940 nos últimos 2 anos, né? Isso não mudou, assim. Então eu saí de 600, que foi a minha nota do segundo ano, para 940 logo no terceiro, assim, justamente por esse método do quadro, né? Que foi, assim, o que mais me ajudou de verdade. Então, eu senti já logo na segunda parte do ensino fundamental, né? O ensino fundamental 2, que eu mudei de escola também, né? Fui para uma melhor. E eu percebia que na outra eu tinha facilidade e eu passei a ter dificuldade em muitas matérias, em muitos pontos. Foi aí que eu percebi que o ensino não tinha sido muito bom, né? Nem precisou chegar ao ensino médio, para ser sincero. Foi logo nessa transição ali do 1 para o 2 que eu já senti esse baque, assim. Assim, eu nunca tive, como posso falar bem assim, essa certeza desde pequeno. Só que eu sempre analisei para ver qual é a melhor opção, assim, né? E eu percebi que, pelo menos no Brasil, as universidades particulares, além de serem caras e tudo mais, às vezes nem dá para sustentar em si, né? A mensalidade, moradia e tudo mais. Eu também vi que as universidades públicas, elas eram muito melhores em qualidade de ensino, né? Na capacitação dos professores, na programação, tudo isso, né? Em que eles faziam, era muito mais organizado, muito mais bem avaliado. Então, isso foi um fator decisivo para mim escolher, né, a universidade pública. Mas foi mais para essas questões mesmo, assim, mais, assim, ver qual que era a melhor, né? Aí eu acabei optando pela universidade pública mesmo. Assim, você acaba se sentindo um pouco frustrado às vezes, né? Porque, beleza, às vezes você realmente não estuda e você percebe que basta correr atrás que você vai conseguir pegar aquele conteúdo, aprender, né? O problema às vezes é quando você realmente estuda e seja por um método ineficaz de estudo ou seja por dificuldade mesmo, às vezes a gente não pega muito bem, né? Aquilo que a gente está estudando. Você perceber que mesmo após horas e horas você ainda não está bom naquilo, dá uma sensação de que talvez você não consiga aprender e tudo mais. Eu acho que é o primeiro pensamento que vem na cabeça de muitos, né? Mas se tem uma coisa que eu aprendi também, principalmente com a parte da programação, assim, é insistência, né? Porque dificilmente vai dar certo primeiro, assim. Se der, é ótimo, né? Mas você já tem que estar esperando ali algum erro, algum problema. E também tem que estar buscando soluções, assim, para correr atrás e solucionar esse problema também, né? Então, querendo ou não, ajudou bastante, né? Esse aprendizado que eu tive por fora e que se aplica aos estudos também, assim, né? Então, eu conheci o quadro foi em 2019, eu acho. Foi 2019. Foi final de 2018, começo de 2019, que eu tinha pego o quadro, para ser sincero, só para estudar química, porque tinha uma Olimpíada no ano e eu queria participar e ir bem, né? Então eu tinha pego inicialmente só para estudar química e já pensando também na possibilidade de utilizar como cursinho pré-vestibular. Aí eu fiquei, o segundo ano, eu realmente foquei mais em química, assim, pegava algumas outras matérias também, às vezes dava uma olhada em história, geografia, alguma coisa que eu tinha dificuldade lá na escola, eu buscava no quadro, né, para aprender. Só que só a partir do terceiro ano mesmo que eu comecei a utilizar ele mais, né? Que eu comecei a enviar redações, que eu comecei a realmente pôr em prática esse lado que é mais voltado para o vestibular, e não só uma forma de aprender ali o conteúdo que você não está conseguindo pegar na escola, né?
Quando eu assinei o quadro, assim, lá por meados de 2018, 2019, eu já tinha a intenção, como posso falar assim, além de estudar para a escola, de buscar um bom cursinho para depois de eu passar dessa fase e depois de concluir meus estudos, ou até durante a fase final, que a gente se prepara, tem o terceiro ano ali, você consequentemente vai fazer o Enem no final ou qualquer outro vestibular e vai valer, né, para entrar na faculdade. Então você tende a começar a se preparar ali. Eu já busquei de início assim um cursinho que além de servir como um reforço para mim, também servir como uma preparação assim pré-vestibular, né? No último ano ali de escola, porque eu assinei no começo do meu segundo ano. Então foi basicamente essa a ideia que eu já tinha desde o começo, para ser sincero. Tive que me organizar, fazer uma rotina de estudos que utilizasse esse método de repetições passadas justamente para não esquecer, né? Porque assim, muitas vezes você estuda um conteúdo e você consegue lembrar os aspectos gerais, né? Alguém te pergunta alguma coisa sobre qualquer matéria e você sabe falar ou dar uma explicação básica sobre aquilo. Só que muitas vezes os vestibulares cobram detalhes, né? E para você lembrar de detalhes, você tem que estar em contato, se não constante, periódico com aquele conteúdo, né? E foi assim que eu consegui melhorar o meu método de aprendizagem. Porque antes, eu acho que isso é um problema, na verdade, de todos os alunos, né? Que é esse problema de esquecer o conteúdo que aprendeu, só que muitas vezes a gente não dá atenção a isso, né? Mas, às vezes, a maioria das vezes, na verdade, é o fator decisivo para você passar ou não num vestibular, principalmente os mais concorridos, como o FUVEST, o Enem, que ainda não está ficando bem concorrido agora também, principalmente nos cursos nas faculdades mais renomadas, né? Então, como posso falar, eu peguei o quadro e fiz uma rotina à parte de estudos também, que consistia em seguir essa técnica de estudo. E assim eu consegui desenvolver melhor. Porque o quadro também, o que eu gostei é que tinha as listas de exercícios separados e por dificuldade. Então, eu começava no fácil, médio, e as difíceis, ou às vezes até as médias, né, dependendo do conteúdo, já é quase difícil, eu pegava, fazia metade, deixava outra metade para no dia seguinte, ou 3 dias, ou uma semana, e ia fazendo assim para mim realmente, quando eu estivesse perdendo algum detalhe, alguma coisa daquele conteúdo, daquele tópico, né, eu já fazia exercício que eu já me relembrava. E depois de um tempo, você vai esquecendo menos também. Depois de ali, às vezes, uns 3, 4 dias de contato com aquele tópico, não precisa ser seguidos, né, dias espaçados, você começa a perceber que você pode dar um intervalo maior para a próxima revisão, porque você não vai esquecer mais tão fácil, né? Porque é a repetição, né? Tudo na vida que a gente faz, quanto mais a gente repetir, mais a gente tende a fixar aquela informação ou aquele modo de agir, enfim, vira quase uma ação automática, quase um hábito mesmo, sabe? Assim, esse método, ele é bom para você reforçar as informações que você tem, fazer com que virem realmente conhecimento, que você consegue se lembrar mesmo muito tempo depois, só que não facilita necessariamente o seu aprendizado em si, no sentido de, poxa, eu pego física ali, por exemplo, né, que eu sei que é muito difícil para muita gente. Eu pego um tópico específico ali e assisto a aula, leio uma apostila, enfim, e mesmo assim eu não consigo pegar, né? Aí o que eu paro para fazer? Tem muita gente que acredita que seja como eu, tem outras pessoas que são diferentes, mas quando eu estudo muito, vejo muito algo que não consigo entender, eu começo a ficar estressado, né? Eu começo não é nem ansioso, eu fico estressado mesmo, começo até a ficar com dor de cabeça, enfim, começo a ficar cansado daquilo e tendo a deixar para depois. E o que eu comecei a fazer, assim, né, recentemente? Eu comecei se eu encontro um tópico desse que eu não consigo entender, eu dou uma lida, né, eu controlo a respiração, assim, né, tento fazer minha respiração ficar mais lenta, porque esse controle, ele diminui o seu estresse, te faz ficar mais focado também. Por exemplo,
se eu tinha parado na parte de exercícios, eu volto para exercícios, né? Porque às vezes você sabe o conteúdo, você compreendeu, mas você pegou um exercício muito difícil ali que você não entendeu na hora. Acontece também, né? Às vezes você não entendeu o próprio conteúdo em si, né? O tópico ali trabalhado, aí você volta para videoaula ou livro. Eu sou uma pessoa mais visual, né? Então eu aprendo melhor vendo alguém escrever, vendo videoaulas, né? E também mostrando exemplos práticos mesmo, ou aplicações daquele conteúdo me ajuda bastante a entender. Mas aí vai de cada pessoa, né? Mas é isso que eu faço. Eu realmente dou uma pausa, às vezes tomo uma água também. Mas essa parte da respiração mesmo, eu trouxe da meditação, que é uma forma de você se acalmar. Isso ajuda muito até na prova do Enem, né? Eu vejo que muitas pessoas dão a dica assim de chegou na prova, você faz um certo número de questões, para 1 minuto para respirar, toma uma água, vai no banheiro e aí volta a fazer as questões, né? Porque você tende a render mais naquele tempo, né? Você tende a aliviar um pouco, seja a pressão, seja o cansaço, porque chega a um ponto que já está cansado, seja no estudo, seja na hora da prova mesmo, ou de um simulado, né? E te ajuda a... Talvez você não tenha a mesma eficiência de antes, né? É meio difícil você começar em 100% e terminar em 100%. Só que você vai ter uma eficiência muito maior do que se você tivesse continuado apenas estudando e sem fazer pausa, sem fazer uso de alguma dessas técnicas, né? Para realmente contribuir no seu estudo. Então, assim, quando era um tópico que eu realmente não estava conseguindo entender de jeito nenhum, eu simplesmente saía, né? E tomava um banho, tirava minha cabeça daquilo mesmo, realmente. Deixava aquele conteúdo totalmente de lado, ia fazer alguma coisa ou totalmente diferente, ou estudar outro tópico assim, né? Que fosse mais fácil ou mais tranquilo para mim. Porque depois de você estudar um conteúdo, mesmo que você não pegue ele, você vai estar mais cansado, estressado. Então você não vai aguentar outra carga igual assim, ou semelhante de estresse, né? Por exemplo, se eu estudo física e é difícil para mim, eu não vou estudar matemática, que é difícil também para mim em seguida. Eu vou pegar algo mais fácil, como biologia, enfim. Né? Aí varia de cada pessoa. Mas é isso que eu faço. Se for muito difícil mesmo, eu tomo um banho. Às vezes, se tiver no intervalo realmente, eu já pego o celular, já vejo algo totalmente diferente, vou ler sobre outra coisa, assisto outra coisa, enfim, durante o meu intervalo ali. E aí eu volto depois. E aí sim eu trago aquele assunto de volta à tona, assim, porque desse jeito, para mim, eu tendo a... Se eu não encontrei uma resposta, ou um jeito, um raciocínio, uma forma de entender aquele tópico, né? Eu tô mais aberto e mais... acho que calmo, né? O termo assim, para rever aquilo, e eu também tenho mais paciência para tentar compreender novamente aquele conteúdo. E na maioria das vezes funciona assim, né? No primeiro ano que eu fiz Enem, né? Sério mesmo, que foi no terceiro, eu consegui aumentar bastante assim minha nota, né? Eu fui de 640, se não me engano, para... É que depende dos pesos, mas da minha faculdade que eu tinha entrado, eu tinha ficado com 765, 767, alguma coisa assim, né? Aí eu realmente ia entrar na faculdade, já estava fazendo o semestre, foi em agosto de 2021, né, que eu decidi que não queria continuar naquele curso, e eu cancelei minha matrícula, e aí eu voltei a estudar. Só que eu tinha pouco tempo, e eu tinha que tentar algo ali mais rápido, né? Quase um intensivo mesmo. Só que aí eu retomei o método, fiz as coisas de acordo com o método, comecei a estudar mais horas também, comecei a focar realmente nas minhas lacunas, né? Que eu acho que o mais importante depois que você já estudou boa parte do que você deveria estudar, ou estudou tudo, né? O que seria a sua base, é você começar a pegar aqueles pontos ali que você vê que você não está tão firme, que você, se aumentar um pouco a dificuldade da questão, você já não consegue fazer. Eu tinha muito desses pontos, principalmente na parte de física, mas não era nem por dificuldade, era porque na escola, né, eu não tive contato com esses conteúdos em si. Não da maneira que o Enem cobra, pelo menos, né?
Era mais conteúdo do terceiro ano. Aí eu pegava eles, estudava do zero, assim, ou estudava apenas um tópico que tá faltando ali mesmo, e fazia exercício daquilo. E aí vem o método de repetição de novo, para reforçar aquela nova informação, né? Aquilo que eu aprendi de novo, para realmente virar conhecimento para mim. Ah, não, com certeza, sim. A gente não consegue viver só de estudar. Eu mesmo não sou o tipo de pessoa que consegue ficar 12, 16 horas só estudando assim. Primeiro que para mim, eu acredito que você não rende, você não consegue realmente ter 12 horas de estudos, 16 horas de estudos. Eventualmente, metade ou mais da metade dessas horas vão ser perdidas no final, porque você vai estar exausto, cansado. Então eu tentei fazer uma rotina ali de 8 a no máximo 10 horas de estudos, assim, né? E o resto eu dedicava para... fosse para almoçar, eu também frequentava academia, né? Que é uma coisa, assim, que eu creio que seja muito importante mesmo. Essa parte de fazer exercício juntamente com os estudos. Tem muita gente que acha que vai te deixar mais cansado, que vai prejudicar o seu desempenho seja no pré-vestibular, seja no próprio vestibular em si, mas de verdade, assim, não vai, só aumenta sua energia e também te dá mais gás, te dá mais motivação, né? Facilita você a ter uma mente mais clara, assim, né? Ter uma clareza mental maior dos seus objetivos quando você faz exercício físico também. Fora que diminui a ansiedade, né? Que para vestibulando, eu acho que é a coisa que a gente mais tem mesmo. O que eu mais utilizei foi a plataforma de redação, e os recursos que eu gostava mais era a parte ali das listas de exercício, por dificuldade, né? Porque é difícil de encontrar isso. Você pega uma apostila, ou às vezes qualquer outra plataforma de ensino, só tem os exercícios lá, mas você não sabe o que é fácil, o que é médio, o que é difícil. Aí você já pega a questão da FUVEST e desiste do tópico e já vai para outra, né? Achando que você não vai aprender aquilo nunca. Então, isso já ajudou a direcionar meu aprendizado, assim, a fazer tudo ficar do jeito que eu queria, né? E a parte de correção das redações, eu gostei bastante também. A parte do feedback, né, do professor, que ele posta um comentário lá, você pode responder e ter um bate-papo ali com ele, certinho, sobre seus erros e acertos, né? E os próprios erros e acertos, que são bem detalhados ali, mostrados em quais pontos do texto você precisa melhorar, o que você já está indo bem, né? Para você meio que copiar, né, aquele estilo para as próximas redações e, querendo ou não, construindo o seu próprio padrão ali de escrita. Esses são os recursos que eu mais gostei na plataforma. Então, assim, nossa, no quadro é um método de estrela, né? Então, realmente não vou saber dizer. Eu sei que... Mas aí não vai ser só no quadro, porque assim, eu fazia exercício no quadro, mas não era o meu principal objetivo, pelo menos nesse último ano, né? Porque eu realmente estava focando mais na parte da redação. A redação eu fazia só com o quadro, e exercício eu fazia em paralelo com um cursinho que eu frequentava na minha cidade também, né? Então, assim, eu sei de exercício no total. Passou de 3.500, 4.000 exercícios, assim, por aí, assim, né? Sem contar simulado, esse tipo de coisa. É que, tipo assim, eu também, uma coisa que eu não falei, mas como eu faço, eu prefiro o Enem, assim, por mais que seja uma prova de resistência, uma prova cansativa, meio chata para muita gente, né? É uma prova que te dá acesso a muitos lugares ao mesmo tempo. Você não precisa viajar para outra cidade ou outro estado para fazer um vestibular, por exemplo, né? Meu foco sempre foi praticamente só Enem. Eu fazia o vestibular outro da UFMS, que era perto também, né, era do estado vizinho. Já pensei em fazer FUVEST, Unicamp também, os vestibulares próprios, só que nunca realmente me trouxe tanto interesse assim pela exclusividade, pela dificuldade também de acesso, né? Então foi basicamente só Enem. Só que em exercícios eu não fazia só exercício do Enem. Eu fazia exercício do Enem, se eu não me engano, da Unesp,
exercícios do Enem, da Unesp, da UERJ também, mas eu fazia todos os exercícios que eram similares à estrutura do Enem, né? Eu, de tanto fazer questão, eu já sabia qual era a estrutura mais ou menos do Enem, né? Então, assim, para mim era fácil identificar. Eu olhava para o exercício e falava, bom, esse é parecido com o Enem, eu vou fazer. Então, assim, eu vou dizer que nem tanto, né? Porque, como posso falar, esses 3.000 que eu fiz ano passado foi no período de agosto, da metade de agosto para até quando foi o Enem? Novembro, né? Esses 3.500, 4.000 eu fiz nesse período. E como eu falei, não foi só no quadro também, porque eu fazia uso tanto do meu cursinho da minha cidade, de outras apostilas, né? Que foi mais insistência mesmo da parte dos meus pais, por mim eu ficar estudando só online com quadros. Então, assim, eles insistiram nisso porque eles são mais conservadores, assim, e querendo ou não, a gente tá numa pandemia, né? E o contato social do cursinho presencial, nesse período, eu acho em específico, ele facilita muito você a continuar firme ali, né? Porque essa pandemia também me trouxe a experiência de que você ficar em casa só estudando, com pouco contato social, sem conversar muito com o pessoal, ou de ter ali um tempo para você interagir com pessoas que estão realmente fora da sua casa, né? Me fez perceber que é crucial isso, principalmente para você continuar tendo esse gás para os estudos e não desenvolver crise de ansiedade, depressão, esse tipo de coisa. Então, eu também aceitei um pouco por parte desse raciocínio que eu tive, né? E realmente me ajudou, assim, ter o contato social. Foi mais pelo contato social, para ser bem sincero, né? Porque a maioria do conteúdo eu já tinha visto no quadro e já tinha aprendido bastante. Me ajudou na revisão de alguns assuntos, mas foi mais pela parte do contato social e pelos exercícios a mais das apostilas também, né? Então, assim, meu pai, ele é bem tranquilo, assim, ele não... É difícil realmente surpreender ele ou fazer ele ter alguma reação, assim, fora do comum. Mas minha mãe, ela assustou um pouco, assim, né, porque ela achou que já estava tudo certo, que só faltava realmente, quando as aulas presenciais voltassem, eu me mudar para Curitiba, que é onde era a sede da faculdade. Então, ela ficou meio assustada, assim, mas depois ela acabou percebendo que realmente não era o que eu queria, né? Eu queria seguir também na área da computação, só que outra área que é diferente, né? Que eu estava fazendo no âmbito da própria engenharia, né? De construção das peças físicas, esse tipo de coisa. E eu, na verdade, eu descobri que o que eu mais gosto mesmo é de construir as coisas, como posso falar da maneira fácil de entender, assim. Construir os aplicativos, os sites, assim, né? Essas coisas que são mais programas mesmo, não necessariamente é algo que você pega ali na mão para sentir ou saber o que é, mas algo ali que você tem contato todo dia e que você utiliza, querendo ou não, para facilitar algumas tarefas do dia a dia ou para, às vezes, até realizar mesmo essas tarefas, né? Eu percebi que eu gostava mais dessa parte. Aí eles perceberam também assim e me apoiaram e deu tudo certo assim depois. É porque realmente é uma decisão que acho que foi mais difícil para mim do que para todo mundo, né? Porque você se esforça ali, você acha que realmente quer aquilo e você vê que não é bem aquilo, né? E já vem aquele pensamento de voltar, estudar tudo de novo, porque é uma coisa certa, assim, né? Por mais que tenha boas plataformas de estudo como Quadro, e todas as vezes um apoio que você tem, seja por parte da família, seja por parte de amigos e tudo mais, a vida de um vestibulando assim sondada, né, rodeada de ansiedade, altos e baixos assim, e para ser sincero, acho que ninguém quer viver esse tipo de vida, né? Eu até gosto de brincar assim que por mais que a faculdade esteja difícil, né,
é muito melhor do que voltar para a vida de vestibulando. Então, assim, o que é difícil na vida de vestibulando é lidar com as emoções, assim, ansiedade, né? Você tem aquele medo ali, mas você tem que aprender a controlar ele, para ser bem sincero, porque se você não conseguir controlar, você não vai realmente passar, né? E assim, não é também esse monstro que todo mundo imagina, né? É só uma prova, gente. Só você imaginar isso. É uma prova como qualquer outra. É mais difícil, mais bem elaborada e mais longa? É. Só que você tem que pensar que é só uma prova e você vai ter outra chance. Eu acredito que isso conforta muito de nós, assim, né? É o que faz a gente seguir em frente. Agora, quanto à ansiedade, a ansiedade, ela é algo mais difícil de você controlar, assim, né? Bom, eu controlava minha ansiedade basicamente com meditação e organização, né? E o padre me ajudou bastante nisso. Que ele, além da agendinha que tinha lá, que você podia colocar o que você ia estudar no dia, eu nunca me dei muito bem com ela, para ser sincero, porque demorou um tempo para mim perceber o quanto eu conseguia estudar num dia, o que eu conseguia fazer num dia, né? E às vezes eu me embolava ali. Demorou um pouquinho, mas eu consegui sim, né? E o padre me ajudou bastante nisso. O que o padre me ajudou também a controlar essa parte da ansiedade foram a assistência rápida, né? As correções e toda a estrutura em si, porque principalmente na parte da redação, às vezes você vai mal na redação ali, e aí você vai fazer outra, você já fica com o pé atrás, assim, você não sabe se você duvida se você está fazendo bem aquilo realmente, se sua estrutura está correta, se suas citações estão realmente boas, se você passa um monte de coisa pela cabeça, só que o quadro te dá a oportunidade de você fazer uma redação e você receber a correção. Já aconteceu de receber 1 hora depois, assim, né? Mas no máximo um dia depois. Então você não tem que ficar com toda aquela ânsia de, pô, será que eu realmente fiz certo agora? E eu acho que nesses pequenos momentos, essa velocidade, né? Essa rapidez na assistência é crucial, porque evita que você leve isso para as outras áreas também, né? De aprendizado, de conhecimento que você tem que trabalhar. Porque se você está ansioso por sua nota em alguma coisa, você acaba levando aquilo para outra matéria que você está indo bem, e aí passa e não ir tão bem. Enfim, é um efeito dominó, né, que o quadro ajuda bastante a evitar. E a parte da meditação também foi crucial para aquele tipo de ansiedade. Sei lá, tipo assim, você tá perto de prova, né? A organização só não vai te livrar dessa ansiedade. É mais controle do que você está pensando, né? Limpar um pouco a cabeça, assim, ajuda bastante nesse momento. Assim, eu acho que a maior transformação foi que me inspirou a buscar métodos cada vez mais avançados de estudo, né? E fazer realmente algo que funcione para mim. E como eu posso dizer, o meio de organizar a minha vida em geral, né? De planejar meus planos, o que eu quero para o meu futuro e tudo mais. Porque tem certas coisas que você não leva só para matérias, para o próprio vestibular em si, né? Você leva para sua vida. Organizar, você não vai se organizar só quando você está estudando para algo importante. Você vai se organizar para você conseguir viver bem o seu próprio cotidiano em si, né? E o quadro, ele me inspirou, assim, e até me deu alguns métodos prontos que eu pego certos aspectos, assim, né? E adapto para o meu dia a dia e funciona muito bem, né? E isso, assim, eu só tenho a agradecer mesmo. Confesso que você tem aquele momento de felicidade, né? De euforia por ter passado e como posso falar, é realmente algo assim indescritível, é uma sensação muito boa mesmo, né? Mas eu também, como foi tudo muito rápido, né? Principalmente agora, eu fiquei com um pouco de medo também, porque é a primeira vez que eu moro sozinho, por exemplo, né? E distante da família, a gente fica um pouco receoso assim. Mas o quadro também me trouxe essa confiança mais, assim, né? De que
não importa, às vezes, o quão difícil está alguma coisa para ti, ou se as coisas parecem que, sei lá, não tem jeito, ou não tem volta, e vai tudo desabar, assim. O padre me mostrou, assim, que basta você ter calma, você ter paciência e planejar os seus próximos passos, assim, você consegue lidar com qualquer problema, né? Então, assim, o SISU em si, conforme os dias foram passando, né, as prévias saindo também, eu cheguei a não ficar muito ansioso, porque saiu da prévia do último dia, eu estava em primeiro, né, lá na USP para o curso de SI. Então, meio que eu já coloquei na minha cabeça, poxa, eu acho que eu não vou perder 3 posições, na verdade teria que perder 4, né? Eu não vou perder 4 posições do nada aqui e perder minha vaga, né? Então eu já estava bem mais tranquilo, para ser sincero. O da Unicamp é o que eu estava mais ansioso, porque eles não falavam nada, eles tinham dado já o resultado do vestibular, só que o do Enem ia ser só dia 21, só na segunda-feira, né? Um dia antes de sair do SISU. Aí o que eu acabei fazendo? Nesse dia específico, no dia 21, eu foquei mais nas minhas coisas, né? Que foi a maneira que eu encontrei de controlar a ansiedade, depois da programação, enfim. Fiquei mexendo com outras coisas ali. E aí, quando saiu o resultado, eu já estava mais tranquila, eu pude realmente comemorar, não tinha toda aquela ansiedade acumulada, né? Mas, assim, foi muito bom, né? Aí, quando eu vi que saiu o resultado do SISU no dia seguinte, né? Quando eu vi que eu tinha realmente passado no Enem, também, aí eu bateu uma dúvida, né? Porque, poxa, agora USP ou Unicamp, né? Que eu não sabia direito qual que eu ia escolher. Porque são duas universidades muito boas, né? Aí eu fui na internet, me baseei no ranking pro curso que eu queria, para ver qual que era melhor. E acabei vendo que a Unicamp realmente, nessa área minha, é a melhor faculdade assim do país, né? Então eu optei por ela. Mas para ser sincero, a minha maior surpresa mesmo foi ver que eu tinha ficado em primeiro na Unicamp. Acho que dentro de todos aqueles que entraram pelo Enem, né? Pelo edital, assim, Enem Unicamp. Acho que essa foi a minha maior surpresa mesmo. Porque eu já tinha me baseado nas notas do ano passado, e quando eu via... Ano passado não, porque ano passado não teve, mas ano retrasado, assim, e eu vi que minha nota tinha ficado bem acima, assim, da nota de corte para o curso que eu queria. Então, acho que eu posso dizer, assim, que nenhum dos dois cursos eu estava realmente ansioso, né? Eu fiquei muito ansioso mesmo, foi pela minha nota do Enem, porque redação é sempre uma incógnita, né? Eu não fui muito bem em linguagens esse ano, que a prova mudou bastante, assim, na minha opinião, ou estava mais difícil. Não sei, talvez os dois, né? Mas dentre as questões que eu estava fazendo, assim, realmente parecia que tinha mudado para mim. E eu acabei não indo tão bem, só que eu fui melhor em matemática, ciência da natureza e humanas, né? Então, meio que compensou, assim. Mas acho que foi isso, assim. Foi meu maior período de ansiedade, né? Aí depois que eu vi que eu tinha ido bem na redação, aí já acalmei já. Redação é realmente complicado, ainda mais que esse ano mudou um pouco o método de correção, acho que ficou mais rigoroso, eles mudaram alguns aspectos que eu não vou lembrar agora, e isso meio que eu fiquei pensando, bicho, será que o padrão, a forma que eu fazia redação antes, ainda vale? Será que eu consigo a nota melhor, ou a mesma nota, né, que eu consegui ano passado? Você fica meio que incerto com esse tipo de mudança, né? Mas, graças a Deus, assim, deu tudo certo, né? Não posso reclamar de nada. Assim, minha mãe ficou muito feliz, né? O meu pai também, né? Por mais que às vezes ele demonstre muito, ele tem aquele jeito mais sério dele, mas ele também ficou feliz, né? E a parte mais engraçada foi que eu tirei a mesma nota na redação, né? 940 de novo. Aí até brinquei que se tirasse mais 940 ia para pedir música no Fantástico, né? Que é 3 gols, né? 3 notas da mesma ali.
Já daria para pedir. Mas acho que no mais foi isso mesmo. Acho que foi mais a sensação de alívio, né? Porque você fica feliz ali quando vê a nota, só que você ainda não tem a garantia de que você vai passar no curso, né? Porque tem o SISU, tem os outros editais ali que você vai aplicar. Só que você vê que você tirou uma nota boa, já baixa bastante a ansiedade, dá aquela sensação de alívio, de que você realmente tem uma chance boa ali de passar. E tranquiliza toda a família, né? Querendo ou não. Pelo menos uma dica que funcionou para mim, né? Eu espero que funcione para todos aí que quiserem levar consigo e que eu também deixei no meu depoimento. É que, assim, muitas vezes a gente está estudando ali e chega um momento a gente não sabe o porquê que a gente está estudando. Ou porque dá um branco, ou a gente realmente não consegue trazer à tona realmente o que a gente quer, né? Porque você não vai conseguir estudar 8, 10, 12, 16 horas simplesmente por estudar. Você não vai conseguir fazer isso, assim. Por mais incrível que você ache que você possa ser, você não vai conseguir, não da maneira que você poderia, se você não tiver um propósito, um objetivo ali, né? E uma coisa que eu aprendi, assim, que você não precisa ter o seu objetivo de vida, né? Você não precisa saber o que você vai fazer, seja pela sua vida, ou o bem maior, ou algo maior que você quer alcançar, né? Você só pega ali algo que você realmente gosta, você gosta de ter contato, gosta de praticar, enfim, uma paixão sua, né? Que muitos de nós temos, se não uma, várias às vezes, né? Eu, por exemplo, gosto muito de música, mas sei que não seria nem um bom cantor e nem um bom violonista ou qualquer coisa do tipo. Então, o fato de você conseguir analisar esse tipo de coisa, pegar uma paixão sua que você consegue ver que você realmente é bom, né? Ou que às vezes você gosta tanto que você, por mais que não seja bom, você quer se esforçar para ser bom naquilo, né? Tem também esses casos que muitas vezes a gente consegue identificar assim. Então, você pega isso, essa vontade de ser algo, né? E essa motivação também, e joga nos seus estudos, né? Traz para os seus estudos, traz como em forma de determinação e dedicação, que assim você vai conseguir manter toda essa rotina, porque é realmente algo maçante assim, né? E para ser sincero, pelo menos para mim, se eu não tivesse objetivo, acho que eu não teria conseguido chegar até onde eu cheguei, assim, né? Então, assim, essa é a dica que eu posso deixar para vocês, né? Eu acho que isso traz até uma sensação de felicidade maior quando você tem um propósito assim, porque a gente às vezes tem muitos momentos de alegria, euforia e tudo mais, só que a felicidade é algo que dura, né? Realmente, é a satisfação de ter conquistado aquilo ali, ou a satisfação de estar estudando algo, né? Que é algo assim que eu tenho muito presente no meu dia a dia agora, né? E eu só posso desejar isso para todos vocês, assim, e que tenham as mesmas oportunidades que eu, assim, ou melhores, né? E que consigam realizar seus sonhos também, ou pelo menos tentar, né? Que muitas vezes a gente nem tem essa oportunidade.